Quinta festa. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vos descanso solene, memorial de toque de chofar, convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Levítico 23 versículos 24 e 25. Os toques de trombeta, chofar. 1. Indicando a presença divina e convocando o povo. Êxodo 19 versículos 16 e 19. 2. Festa solene com sonido de chofarot, isto é, trombetas. Levítico 23 versículos 24 e 25. 3. 7 sacerdotes com 7 chofares deram o toque de juízo divino contra Jericó. Josué 6, 1 a 5. 4. Proclamou a unção de Jeú como rei. 2 Reis 9 e 13. 5. Convocação para a batalha. Neemias 4 e 20. 6. Utilizada como instrumento no templo. Salmo 98, 6, 7. Chamado para reunir o povo de Israel que estava desterrado na Síria e Egito. Isaías 27, 13. 8. Toca a retirada diante do inimigo para uma cidade segura. Jeremias 4, 5. 9. Aviso de ataque inimigo e símbolo dos juízos de Deus. Ezequiel 33, 1 a 9. 10. Símbolo de juízo divino. Joel 2, 1. 11. Aviso de perigo. Amós 3, 6. 12. Aviso dos juízos divinos. Livro de Sofonias. 13. Toque de batalha do Eterno a favor de seu povo. Zacarias 9 e 14. 14. Clangor ou toque de chofar na volta do Mashiach à terra e a ressurreição dos mortos. Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15 e 52, 1 Tessalonicenses 4 e 16. Rosh Hashanah. Cabeça de ano. O início do ano no calendário civil judaico coincide com a festa das trombetas, Shofarot, no primeiro dia de Tisri ou Etanim, e são comemorados com 3 dias de festa do Ano Novo. É também chamado de dia do julgamento, pois dava início a um período de 10 dias, quando as pessoas eram incentivadas a uma introspecção e arrependimento, chegando ao dia mais sagrado do calendário, o dia da expiação, Yom Kippur, quando Cohen Hagadol, sumo sacerdote, entrava no compartimento santíssimo e purificava o santuário. Como interpretar o cumprimento da festa das trombetas, Shofarot? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, uma parábola para a época presente. Hebreus 9, 1 e 9. Temos um Cohen Hagadol como esse. E ele está sentado à direita da majestade no céu. Lá ele serve no lugar sagrado, isto é, na verdadeira tenda do encontro, não erigida por mãos humanas, mas por Adonai. Hebreus 8, 1 e 2. Aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8, 4 e 5. Porque o Messias entrou no lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para se apresentar agora a nosso favor na presença de Deus. Hebreus 9, 24. Levando em conta que as sombras, figuras e parábolas, a Torá, se cumprem profeticamente no seu original. Levando em conta que o livro do Apocalipse é totalmente embebido das figuras da Torá e seu santuário, que é um modelo original mostrado a Moisés. Levando em conta que Yeshua, Jesus, é nosso sumo sacerdote neste santuário celestial.
levando em conta que Shofarot está biblicamente associada a julgamento ou juízo do povo, precisamos encontrar uma profecia onde o shofar e o julgamento estejam unidos e relacionados, em seu cumprimento desta festa. Chegamos aos textos do Apocalipse. O sétimo anjo tocou seu shofar, e houve fortes vozes no céu. Chegou a tua ira, o tempo de juízo dos mortos, o tempo da recompensa dos teus servos, os profetas e do teu povo santo, daqueles que temem o teu nome tanto pequenos quanto grandes. Então o templo de Deus no céu foi aberto, e a arca da aliança foi vista no templo. Apocalipse 11, versos 15 e 18, e 19. A partir do capítulo 11 e 19, a ministração de nosso sumo sacerdote, Yeshua, Jesus, é no segundo compartimento do santuário celestial. A arca da aliança só era vista pelo sumo sacerdote após a festa de Shofarot, 10 dias depois, em Yom Kippur, o dia da expiação. Assim como as 3 festas anteriores se cumpriram na história, Shofarot deve cumprir-se também. A partir de Shavuot, Pentecostes, as barreiras caíram entre judeus e gentios, e a mensagem de salvação e juízo deveria chegar ao mundo todo em testemunho às nações. O julgamento divino ultrapassaria as fronteiras de Israel e viria também sobre as nações do mundo, começando a cumprir-se no dia da expiação, ou Yom Kippur celestial, a próxima festa. A Torá se cumpre profeticamente no Apocalipse. O livro do Apocalipse pode ser dividido em 4 seções: introdução, seguida da visualização do sumo sacerdote celestial, Jesus, ministrando na parte designada no terrestre como santo, do capítulo 4, 1 a 11 e 17. O centro do livro do Apocalipse é o capítulo 11, 18 e 19, onde é descrita a ação de entrada no segundo compartimento, denominado no terrestre como Santíssimo, quando Yom Kippur, o julgamento é o foco das atenções. Seguida pela seção dos capítulos 12, 1 a 22, 5, onde o sumo sacerdote celestial ministra diante do trono de Deus, simbolizado no terrestre pela arca da aliança. A parte final do livro é o epílogo e fechamento da profecia, com a reafirmação da volta de Jesus a este mundo para cumprir definitivamente as profecias messiânicas. Primeira trombeta, shofar. A profecia do Apocalipse se cumpre na história a partir do tempo de João. Apocalipse 8, 7, corresponde à invasão das tribos germânicas sob Alarico a Roma em 410 d.C., que cruzaram o rio Danúbio e desceram dos Alpes como granizo, ou saraiva sacudindo o império em seus fundamentos. Foi uma dramática descrição do terrível morticínio, durante 6 dias seguidos. Segunda trombeta, shofar. Apocalipse 8, 8 e 9. Aqui é descrita uma guerra marítima. Era como se um grande monte ardendo em fogo tivesse sido lançado ao mar.
Os vândalos invadiram Roma, vindos da África através do Mediterrâneo. Seu líder, Genserico, em 455 d.C., navegou para a embocadura do rio Tibre, pilhou a cidade, e levou milhares de prisioneiros. A armada de Roma, 1.300 navios, foi sabotada em um incêndio onde inumeráveis navios romanos foram destruídos, dando a aparência de uma montanha ardendo em chamas no mar. Terceira trombeta, chofar. Apocalipse 8 e 10 e 11. O ataque seguinte veio da parte de Átila, rei dos Hunos. Ele não invadiu Roma propriamente, mas suas devastações ajudaram a subverter o império. Seus homens abriam cicatrizes nas faces para aumentar sua aparência de terror. Cada homem montava um cavalo e conduzia 3. A estrela, chamada Agsinto, denota as amargas consequências dos ataques. Toda a extensão da Europa, do Volga ao Danúbio, foi invadida, ocupada e assolada pelas hordas de Átila, que a si mesmo se intitulava Flagelo de Deus. A amargura do Absinto, Provérbios 5:4, era o sentimento de suas vítimas. Como um meteoro em brasas, ele se gabava que nada mais nascia por onde pisava. Acabou por obrigar o Império Romano a lhe pagar uma indenização. Quarta trombeta, chofar. Apocalipse 8 e 12. No ano de 476 d.C., Odoacro, chefe de uma tribo bárbara, remanescente de Átila, declarou que o nome e a função do imperador devia ser abolidos. O Senado curvou-se em submissão, e assim Rômulo Augustulo, o último dos governantes romanos, foi deposto. A lua e as estrelas, os cônsules e o Senado, subsistiram um pouco mais, mas antes que transcorresse 50 anos, também foram extintos. Roma Ocidental havia entrado em colapso. Quinta trombeta, chofar. Apocalipse 9, 1 a 11. O soar da quinta trombeta cumpriu-se no surgimento e desenvolvimento dos árabes. A Arábia tem sido chamada de In, o poço do abismo, por causa dos seus desertos e áreas vazias. O Islã surgiu ali e espalhou-se como fumo. A invasão dos sarracenos não poderia ser descrita em linguagem mais adequada do que o foi aqui. Como uma nuvem de gafanhotos saídos do poço. A estrela, a quem foi dada a chave, pode descrever o profeta Maomé. Eles usavam barba, cabelos longos como de mulheres, usavam turbantes brilhantes, em seus cavalos era como gafanhotos, e por 5 meses, isto é, 5 vezes 30 dias, igual 150 dias profeticamente valendo um ano cada, estabeleceu seu domínio.
Sendo que o Império Otomano começou sua invasão em 27 de julho de 1299 d.C., chegamos a 1449 d.C., ano em que, sob permissão do sultão Constantino, foi feito rei e o Império Otomano se estabeleceu como poder dominante. Sexta trombeta, chofar. Apocalipse 9 e 12 a 21. 4 anjos seriam os 4 sultanatos principais, Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, que compreendiam o Império Otomano, que se situava na região do rio Eufrates. Suas cores eram vermelho, fogo, azul, jacinto e amarelo enxofre, que deveriam ser soltos por 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Utilizando o princípio profético de que um dia vale 1 ano, temos o seguinte cálculo: 1 dia é igual a 1 ano. 1 mês é igual a 30 dias. 1 ano é igual a 360 dias. Totalizando 391 anos. Sendo que o Império Otomano iniciou suas conquistas a partir do ano de 1449 d.C., somamos os 391 anos de domínio que foram profetizados, e chegamos ao ano de 1840. Foram os otomanos que introduziram em larga escala as armas de fogo na guerra, usadas pelos cavaleiros, utilizando mosquetes que ao disparar faziam grande fumaça. Em 1838 surgiu um conflito entre o sultão otomano e Maomé Ali, Pachá do Egito. Nessa época o Império Otomano estava debilitado e o sultão pediu intermediação da Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, onde foi elaborado um acordo no ano de 1840, que chegou a Alexandria, Egito, no dia 11 de agosto daquele ano. A profecia se cumpre na história. O Eterno no controle da história humana. O Apocalipse estrutura a história do que viria a ser o cristianismo dentro do contexto espiritual, religioso e político. As 7 igrejas representam a condição espiritual da igreja através dos séculos. Os 7 selos representam a apostasia da igreja através dos séculos. As 7 trombetas, chofar, representam a situação política do mundo bíblico, Império Romano, até o dia da expiação, o Yom Kippur celestial. As 7 trombetas, chofar. Primeiro chofar. Os godos invadem Roma, sob Alarico. Apocalipse 8, 7. Segundo chofar. Os vândalos fazem um ataque naval à esquadra romana, sob Genserico. Apocalipse 8, 8 e 9. Terceiro chofar. Os hunos invadem o Império Romano, sob Átila. Apocalipse 8 e 10 e 11. Quarto chofar. Os Érulos depõem no último imperador ocidental, sob o comando de Odoacro. Apocalipse 8 e 12 e 13. Estes períodos determinam a queda do Império Romano Ocidental. Quinto chofar.
E o primeiro ai. Os sarracenos invadem o Oriente, sob Maomé Ali. Apocalipse 9, 1-12. Sexto chofar, o segundo ai. O Império Otomano domina o Oriente, sob a supremacia de 4 sultões. Apocalipse 9, 13-21. Estes períodos determinam a queda do Império Romano Oriental. Sétimo chofar, o terceiro ai. Chega o tempo de iniciar o julgamento das nações. Jesus inicia o Yom Kippur celestial. Apocalipse 11, 15-19. Este último período determina o tempo do julgamento que ocorre no santuário celestial, à semelhança do que ocorria no terrestre. O livro de Levítico é estruturado em forma de um quiasmo, que é uma estrutura gramatical que coloca paralelamente e as primeiras partes com as últimas até chegar ao centro do livro, neste caso, o Yom Kippur. Ao considerarmos que a Torá é uma sombra, tipo, cópia, parábola e figura do que há no santuário celestial, não é de admirar que, em Apocalipse 11, 18 e 19, encontremos no centro do livro o mesmo Yom Kippur, no caso verdadeiro, o celestial. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Levítico 16 e 33. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas, as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Hebreus 9, 23. Sétima trombeta, chofar. Apocalipse 11, 15-19. Da primeira até a sexta trombeta os eventos são históricos, porém, a sétima ocorre no santuário celestial, o início do julgamento da humanidade, que culminará no retorno de Cristo, para o cumprimento da última festa do calendário bíblico, Sukkot, as cabanas. Chegou o tempo de serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Após as trombetas chega-se ao dia da expiação, Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo diante da arca para purificar o santuário. Com uma visão integral do livro do Apocalipse, temos o seguinte esboço. As 7 cartas representam 7 períodos históricos da Igreja Cristã, chegando em 1844 ao início da fase final antes da volta de Cristo. Os 7 selos profetizam o declínio espiritual do que veio a se chamar cristianismo, sendo que o 7º selo é prévio à volta de Cristo. As trombetas ou shofarot representam o espaço geopolítico em que a Igreja estava envolvida, no Oriente Próximo e na Europa, chegando ao julgamento pré-advento. As 7 festas do calendário da Bíblia hebraica são representações pedagógicas e proféticas da vida e obra do Messias. A primeira festa, Páscoa, representa a morte do Messias, o Cordeiro Pascal. A segunda festa, Pães Asmos, representa sua humanidade sem pecado. A terceira festa, as primícias, representa a ressurreição do Messias, as primícias dos que dormem. A quarta festa, Shavuot ou Pentecostes, o Espírito Santo ratifica a nova aliança e escreve a lei no coração dos crentes. A quinta festa, trombetas, são os juízos proféticos através da história. A sexta festa, o Yom Kippur celestial, o início do julgamento pré-advento no santuário celestial. A sétima festa, Sukkot ou Tabernáculos, se cumprirá com o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. Sétima trombeta. Ano 1844. Yom Kippur. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7. A sombra, figura, parábola do dia da expiação, Yom Kippur, encontra sua realização profética. A sétima carta, destinada à última geração da Igreja. O 7º selo, demonstra o senhorio de Deus na história. A sétima trombeta, anuncia o julgamento da humanidade.